em pauta temos as atas da 5ª reunião ordinária e da 3ª reunião extraordinária. Não havendo impugnações, foram consideradas aprovadas independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por esta Casa de Leis. Câmara Municipal de Flórida Paulista, ofício número 29 desta Casa, informa ao senhor Jorge Rodrigues da Costa que todas as solicitações requeridas estão à sua disposição no município desta Câmara Municipal. Ofício número 30 desta Casa, encaminhado ao Promotor de Justiça de Flórida Paulista e requerimento daquela promotoria. Ofício número 31 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal autógrafo número 22.249. Ofício número 33 desta Casa, informando ao senhor Jorge Rodrigues da Costa sobre as medidas tomadas e adotadas por esta Casa de Leis. Ofício número 34 desta Casa, encaminha a resposta ao senhor Jorge Rodrigues da Costa sobre os estagiários dessa atividade. Ofício número 35 desta Casa, convocando os senhores vereadores para uma reunião extraordinária. Ofício número 36 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal os autógrafos número 2250 e 2251. Ofício número 37 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia das indicações número 39, 40 e 41 de 2018 do vereador José de Bordão. Ofício número 38 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia das indicações número 42 de 2018 do vereador Sidney Gasola. Ofício número 39 desta Casa, encaminhando ao gerente da Sabesp de Flórida Paulista cópia do requerimento número 9 de 2018 do vereador Sidney Gasola. Câmara Municipal de Flórida Paulista, de 17 de abril de 2018, ofício especial. Prezado senhor, pelo presente, encaminhamos a vossa excelência cópia do ato da mesa número 6 de 17 de abril de 2018, expõe sobre a concessão de férias ao servidor público municipal, qual disponibilizaria sua assinatura em cheque da Câmara, juntamente com o presidente dessa Casa de Leis. Ademais, na substituição do servidor José Luiz Alves, fica devidamente certificada a senhora Marlene Regina Massui, servidora pública municipal, RG 15-554-964, dígito 9, e CPF 175-177, 441, dígito 10, atender como mesmo procedimento por período disponível de 18 de abril a 8 de maio de 2018, assim assinar os cheques provenientes de motivações necessárias. Sem mais apresentar nosso protesto de elevado estima e extinta consideração, atenciosamente, o senhor Alberto, nosso presidente. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, ofício número 117 de 2018, assunto de resposta ao requerimento número 9 de 2018. Senhor presidente, em resposta ao requerimento número 9 de 2018, vimos através desse informar que essa vez foi notificada, iniciou a operação topográfica no nosso município, procurando corrigir as avarias ocasionadas na realização do serviço. Qualquer dúvida que surja, estamos à disposição. Com modo de estima e consideração, por resto não obrigado. Atenciosamente, Wilson Flávio, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, ofício número 100 de 2018, assunto resposta ao requerimento número 5 de 2018. Senhor presidente, em resposta ao requerimento número 5 de 2018, vimos através desse informar que a Prefeitura está em fase final do fechamento do referido leilão de veículos e estamos notificando os valores não pagos até a presente data. Desta maneira, disponibilizamos para verificação a pasta de documentos para que se aprecie em encerramento das notificações e retorno às informações solicitadas através deste requerimento. Qualquer dúvida que surja, estamos à disposição. Com os objetivos em consideração, por essa nobre casa. Em leis, atenciosamente, Wilson Flávio, Prefeito Municipal. Fundo Social de Solidariedade Flórida Paulista, dia 10 de abril de 2018, ofício. Referente, doação de cobertores para a campanha do agasalho 2018. Prezado senhor, o Fundo Social de Solidariedade Flórida Paulista vem por meio deste solicitar a Vossa Senhoria parceria na realização da campanha do agasalho 2018, com a doação de 3 cobertores para o dia 23 de abril de 2018. O Fundo Social tem como principal meta a mobilização da comunidade por meio de campanhas, parcerias e eventos visando a melhoria de quantidade de vida da população carente. O objetivo é trabalhar em conjunto com a comunidade para oferecer o apoio imediato às famílias mais carentes, proporcionando de forma paralela instrumentos para sua inserção na sociedade de forma produtiva. O
objeto dessa campanha é ofertar apoio e aconchego para as famílias mais carentes na estação de inverno. Sua participação é de suma importância para que possamos ofertar melhores condições para aqueles em situação fundamental, enfrentando o inverno com mais conforto, segurança e dignidade. Atenciosamente, Delcia Romário de Araújo, Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, ofício número 123 de 2018, assunto resposta ao requerimento número 6 de 2018. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 6 de 2018, temos através desse informar que este anexo da relação de medicamentos solicitados. Qualquer dúvida que surja, estamos à disposição. Com voto de em consideração por esta nova Casa de Leis, atencionalmente, Wilson Freud, Prefeito Municipal. Ilustrível Senhor Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Vera Lúcia Ascenso, brasileira, solteira, professora RG 26.639.862, essa do PSP, CPF 279.696.72809, residente domiciliado na Alameda Fernando Dias, número 1088, CEP 17.800.000, na cidade de Adamantina. Exemil Cristina Senso, brasileira, divorciada, professora RG número 26.634.024.86, residente domiciliada na Alameda Fernando Dias, número 1089, CEP 17.800, na cidade de Adamantina, São Paulo. Por seu advogado, subsequentemente, Alessandro Rodrigues Garcia Lopes Baceto, OAB 153.803, com escritório na Alameda Fernando Dias, no 640, sempre na cidade de Adamantina, estado de São Paulo. Documento de mandato em anexo. Bem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria e querer os livros que determine ser fornecido. Cópia de todo o processo legislativo da Lei Complementar número 84, de 20 de julho de 2017, que dispõe sobre o regime disciplinar dos empregados públicos do município de Flórida Paulista, deveres e responsabilidades, processo administrativo e das outras providências. Temos espera para o preferido, Flórida Paulista, dia 18 de abril de 2018, Alessandro Rodrigues Garcia Lopes, OAB 153.803. Secretaria Municipal de Flórida Paulista, ofício número 258/2018. Em resposta ao requerimento do 6 de 2018, a Câmara Municipal de Flórida Paulista informamos que todos os medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde são divididos em 3 categorias: básicos, estratégicos e excepcionais, denominação nacional de medicamentos essenciais, que são do Sistema Único de Saúde, SUS, adquiridos com recursos provenientes de transferência das esferas estaduais e federal em complemento com recurso municipal. Segue anexo à lista dos medicamentos. Anexo 1. Relação municipal de medicamentos. Relação 2. Relação dos medicamentos da Fundação para o Remédio Popular, dose certa. Anexo 3. Relação de medicamentos de alto custo, certos que contemos com sua atenção e teremos a senhoria protesta neste em consideração. Atenciosamente, Edneia Maria, Secretária Municipal de Saúde. Promotoria de Justiça de Flórida Paulista, ofício número 41 de 2018. Representação número 43, 0605, 000140, de 2018, Flórida Paulista, dia 2 de abril de 2018. Excelentíssimo Senhor, presente em atenção, apresentamos encaminhamento pelo município João Rodrigues da Costa, registrado integrado sob o número 43, 0605, 000-140/2018, solicita a Vossa Excelência nos termos da súmula número 53 do Conselho Superior do Ministério Público, que presta informação no prazo de 30 dias da representação ofertada no tocante ao quadro dos estagiários, informando especialmente o número de estagiários, o horário, remuneração, atribuições e forma de admissão, bem como arcabouço normativo no qual se endossou as contratações. Sem mais para o momento, apresentamos Vossa Excelência protesto destino destinado à consideração, atenciosamente, Dr. Samuel Castanho, Promotor de Justiça. Promotoria de Justiça de Flórida Paulista, fiz número 49 de 2018, referente ao número 140605-0007-74/2017, 6 Flórida Paulista, dia 4 de abril de 2018.
Excelentíssimo Senhor, pelo presente conferi e instruir o inquérito civil número 14.0607-4/2017 de 8, que trata de apurar eventual direcionamento do procedimento licitatório número 0/2015. Solicito a Vossa Excelência que preste informações tocante à justificativa da Casa de Leis para ter convidado no citado procedimento licitatório empresas que comercializam o mesmo software, previamente escolhido, suplementando a concorrência contra o fornecimento do sistema informatizado, devendo esclarecer se não havia software similar na gestão administrativa. Sem mais, dentro do processo de estima levado em consideração, atenciosamente, o Dr. Samuel Camacho Castanheira, promotor de Justiça. Requerimento especial. Ilustre senhor presidente Adalberto, senhor Sócrates Adalberto da Costa, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, de São Paulo. Cumprimento respeitosamente também o requerimento especial, solicitar a Vossa Excelência que se informe providencia que serão tomadas em estado de urgência referente ao ambulantes que trabalham constantemente em nosso município. Como comerciante ativo no âmbito de materiais de construção, venho junto aos demais comerciantes sendo prejudicado diretamente com a venda de produtos sem notas fiscais, sem recolhimento de impostos municipais e estaduais, além de não gerar emprego para os municipais. Os ambulantes se beneficiam dos pagamentos de impostos e recolhimentos trabalhistas para vender os produtos com preços inferiores dos nossos comerciantes ativos. Conforme acompanhado na sessão anteriores, os vereadores pediram para que seja criada uma lei de fiscalização onde possa punir esses ambulantes com maior rigor, e qual seria de extrema importância para todos os comerciantes, mas até o momento nada foi efetuado. Nós, mais uma vez, fomos prejudicados. Peço que o senhor presidente nos informe as providências que serão tomadas e o prazo que as mesmas serão colocadas em prática. Desde já, grato pela sua compreensão e colaboração, informando a todos os comerciantes, de acordo com o protocolo número 817, dia 27 de junho de 2017, ainda não tivemos nenhum pela Prefeitura. Estamos encaminhando aos vereadores. Atenciosamente, Rodrigo Passando Embora, de Flórida Paulista, dia 16 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Requerimento. Venho muito respeitosamente perante a Vossa Excelência dessa Casa de Leis, vereadores e vereadoras dessa Casa, de Lei Jovem Rodrigues da Costa, brasileiro, divorciado, detetive e investigador particular federal, cidadão florinense, residente no município de Flórida Paulista. Venho apresentar de Sua Excelência, presidente, vereadores e vereadoras, requerer informações que fizeram ou estão fazendo junto ao Executivo Municipal desta cidade em relação às creches dessa cidade, que estão faltando fraldas, sabonetes, condicionador, pastas e lenços umedecidos e afins, que as mães das crianças estão sendo obrigadas a sacrificar para comprar e pedir ao comércio, que é uma vergonha, e levar para o uso de seus filhos, aonde as mesmas deixam seus filhos nas creches para busca de trabalho, para ganhar o sustento dos mesmos com muita dificuldade, porque foram cortados que há poucos dias não precisavam as mães dos mesmos sacrificarem para comprar e levar. E gostaria de saber aonde está sendo aplicados os recursos que são destinados para esse acolhimento de creche. Sem mais nada, nos procede levar esse em consideração, atenciosamente, Abril Rodrigues da Costa. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Requerimento. Venho muito respeitosamente perante a Vossa Excelência e vereadores e vereadoras dessa Casa de Lei, Abril Rodrigues da Costa, brasileiro, divorciado, detetive e investigador particular federal, cidadão florinense, residente no município de Flórida Paulista. Venho à presença da Sua Excelência, presidente, vereadores e vereadoras, requerer informações e conhecimento dos mesmos nas escolas municipais não estão podendo almoçar as professoras que estão fazendo junto ao Executivo Municipal desta cidade, que não resolve isso. Requer informações porque de outras ordens da Secretaria da Educação está proibindo as professoras não almoçar nas escolas junto com os alunos. Eu gostaria de saber que lei proíbe. E caso não resolva, estaremos levando conhecimento do Ministério Público e pedindo a fiscalização da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e órgãos responsáveis
pelo repasse dos recursos destinados a merendas escolares, e que recebemos denúncias de que sobra de alimentação e os professores são impedidos de almoçar. O que estão fazendo com a sobra? Estão jogando fora? Sem mais nada, nossos processos de elevado estilo em consideração, atenciosamente, de Abril da Costa. Iniciamos neste momento a leitura das indicações. Indicação número 43/2018. Indico nos termos regimentais seja oficiado o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Froio Júnior, para que, junto ao setor competente, realize estudo de viabilidade quanto à inserção de câmeras de segurança em pontos estratégicos do cemitério municipal. Sala das Sessões, de 9 de abril de 2018, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Justificativa. Muitos munícipes têm realizado reclamações relatando que os túmulos de seus entes queridos estão sendo danificados por vândalos que frequentam o cemitério municipal no período noturno. Acreditamos que com a instalação de câmeras de segurança, a ação de tais vândalos será inibida, ou não sendo, haverá a possibilidade de identificação de tais indivíduos. Indicação número 44/2018. Indico nos termos regimentais seja oficiado o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Froio Júnior, para que, junto ao setor competente, realize estudo de viabilidade quanto à construção de uma rotatória no cruzamento das ruas 15 de novembro, 9 de julho e Rua José Firmo, em virtude do grande fluxo de veículos naquele local, face à localização próxima da Santa Casa de Misericórdia. Sala das Sessões, de 9 de abril de 2018, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Justificativa. Como supracitado, o fluxo de veículos no cruzamento das vias elencadas é intenso, tornando-se perigoso. Acreditamos que com a construção de uma rotatória no local, haveria diminuição do risco iminente de acidentes, atropelamentos, etc. Por fim, salientamos que tal indicação já fora realizada pelo saudoso vereador Roberto Florindo, falecido em 2014. Indicação número 45/2018. Indico nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Froio Júnior, para que, junto ao setor competente, realize estudo de viabilidade quanto à construção de uma cobertura entre as salas de aulas nova e o pátio da Escola Municipal do Otaviano José Correia. Sala das Sessões, 19 de abril de 2018, Priscila dos Santos Palomares, vereadora. Justificativa. Em dias chuvosos, havendo a necessidade de locomoção por parte dos alunos e professores até o pátio do grupo escolar, no momento de intervalo ou para a realização de atividades físicas durante as aulas de educação física, estes inevitavelmente sofrem grandes transtornos ao estarem molhados pela chuva, situação que não pode perdurar. Indicação número 46/2018. Indico nos termos regimentais seja oficiado ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Froio Júnior, para que, junto ao setor competente, realize estudo de viabilidade quanto à construção de redutor de velocidade lombada na rua Carlos Burjato, número 455, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Sala das Sessões, de 9 de abril de 2018, Priscila dos Santos Palomares, vereadora. Justificativa. Referido local conta com grande fluxo de veículos e pessoas, inclusive crianças, tendo ali já recentemente ocorrido 2 acidentes, sendo certo que, não havendo redutor de velocidade no local, os veículos que ali transitam geralmente excedem a velocidade permitida, causando perigo aos transeuntes. Indicação número 49/2018. Indico nos termos regimentais, sugerindo ao senhor prefeito municipal que determine o setor competente para que o responsável pela fiscalização de vendas dos ambulantes informar o nome e contato deste a todos os comerciantes, propiciando a estes entrar em contato para eventuais denúncias. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, Cícera Davi da Silva Marcelino. Indicação número 48/2018. Indico nos termos regimentais, sugerindo ao senhor prefeito municipal que determine o setor competente para efetuar a limpeza das principais avenidas constantemente, pois vem sendo alvo de grandes reclamações dos comerciantes. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, Cícera Davi da Silva Marcelino.
Indicação número 47/2018. Indica os termos regimentais, sugerindo o senhor prefeito municipal que determina o setor competente para que evite esforços, objetivando a instalação de ventiladores nas salas de espera interna e instalação de bancos de espera externo para a população nos PSF Nicolau Gerlach e Roberto Florido. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, Cícera da Vida Silva Marcelani. Câmara Municipal de Flórida Paulista, indicação número 50/2018. Indica os termos regimentais que o prefeito municipal estabeleça parceria com a Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista, a fim de estabelecer programa de conscientização e incentivo da população floridense para comprar no comércio local de forma permanente, haja vista que tal ação haverá incremento das atividades do setor e geração de empregos e impostos. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, Thiago Venceslau Rodrigues. Indicação número 51/2018, indica os termos regimentais do senhor prefeito municipal, que determina o setor competente, instalação de um dispositivo de segurança denominado bombado na Avenida Circular, altura do residencial Óleo de Luz, local que foi palco de acidentes e vem ocasionando certo desconforto aos moradores que transitam. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, Thiago Venceslau Rodrigues, vereador. Indicação número 52/2018, indica os termos regimentais do senhor prefeito municipal que determina o setor competente para exigir da empresa contratada para a prestação de serviço, efetuando a manutenção e substituição das lâmpadas na Avenida Tiro Casadeiro, em frente ao cemitério local. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, Thiago Venceslau Rodrigues. Indicação número 53/2018, indica nos termos regimentais do senhor prefeito municipal que determina o setor competente para evitar esforço objetivando efetuar controle de animais, cachorros e gatos soltos em nosso município, face à ocorrência de vários acidentes vem sendo registrados. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, Thiago Venceslau Rodrigues. As indicações serão encaminhadas ao chefe executivo para as devidas providências. Passamos neste momento a leitura dos requerimentos. Câmara Municipal de Flórida Paulista. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, requerimento número 10/2018. Requer os termos regimentais ser oficializado ao chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Freud Júnior, para que se proceda a prestação de contas referente à arrecadação da CIP, contribuição para custeio de serviços de iluminação pública constituída em nosso município através da Lei número 22, de 26 de setembro de 2017. Sala das Sessões, 19 de abril de 2018. Justificativa. Referida contribuição, fora motivo de grande manifestação popular, sem surgir contra os valores cobrados no mês de março de 2018, junto à conta de energia elétrica, assim sendo para maior clareza a efetivação da transparência, no que diz respeito à arrecadação realizada nos meses de março e abril do corrente ano. Requer-se a prestação de contas dos valores arrecadados nesse período. Atenciosamente, vereador Sidney Gazola, Thiago Venceslau Rodrigues, Almir José de Souza, Sócrates Adalberto da Costa, Cícera da Vida Silva Marcelani, Roberto Fernandes Martins dos Santos, Priscila Lima dos Santos Palomares. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado. Câmara Municipal de Flórida Paulista, requerimento número 11/2018. Requer os termos regimentais ser oficializados ao senhor prefeito municipal para que informe essa casa de leis quais as condições e modo atual de funcionamento da banda marcial, bem como os dias de aula e ensaios. Por derradeiro, informe os profissionais contratados de mais informações que julgar necessárias para a informação dos vereadores. Sala das Sessões, dia 23 de abril de 2018, Thiago Venceslau Rodrigues. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado. Câmara Municipal de Flórida Paulista, requerimento número 12/2018. E que nos termos regimentais seja apresentado votos de aplauso ao jornal Folha Regional, que neste mês completou 29 anos de atuação, levando informação séria e de qualidade 24 horas por dia aos leitores de Flórida Paulista e toda a região, tanto no jornal impresso quanto em seus portais de internet e TV Folha Regional.
Sendo pondo em exame e acompanhando as tendências atuais. Sala das sessões de 23 de abril, vereadores Thiago Venceslau Rodrigues, José Donizete Berlândia, Almir José de Souza, Cícera Davi da Silva, Marcilane, Sócrates Adalberto da Costa, Roberto Fernandes Martins, Priscila Lima dos Santos Palomares, José Alves e Sidney Gasol. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Considero o mesmo aprovado. Câmara Municipal de Flórida Paulista, requerimento número 3 de 2018, e que nos serviços alimentar seja apresentado voz de aplauso aos policiais militares, Cabo Pedro Marcos Ramos e também ao soldado Tenório, pela brilhante atuação no salvamento de vítimas de tentativa de suicídio, que tentou se jogar no ponte não viaduto na SP 294, na noite deste domingo, dia 22 de 3 de 2018, conforme notificado pelo jornal Folha Regional. Sala das sessões, 23 de abril, Thiago Venceslau Rodrigues. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Considero o mesmo aprovado. Câmara Municipal de Flórida Paulista, requerimento número 14 de 2018, que requer ao Centro Regimentar seja apresentado voz de congratulações à Polícia Militar pela data de comemorativa do dia 23 de abril. Sala das sessões, 23 de abril de 2018, Thiago Venceslau Rodrigues. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Considero o mesmo aprovado. Câmara Municipal de Flórida Paulista, senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, requerimento 17 de 2018, e que o senhor regimentar, depois de ouvido do plenário do senhor prefeito municipal de Flórida Paulista, informa esta Casa de Leis as seguintes informações abaixo. Quais os critérios adotados até a presente data no recolhimento dos cachorros que estão soltos na rua? Se existe algum projeto elaborado pela Secretaria de Saúde para sanear o problema? Qual o local destinado para recolhimento dos cachorros? Justificativa. Nos últimos meses, diversos acidentes com mortes têm ocorrido em nossa cidade, devido aos cachorros abandonados nos centros e ruas da cidade, vitimando pessoas com escoriações leves e graves. A reclamação é justa e necessária por parte das pessoas que trabalham à noite com motos, pois até hoje nada tem sido feito para resolver o problema. Durante o dia também é possível observar diversos cachorros na rodoviária e no centro da cidade. Muitos estão em estado de abandono, e esse é até um assunto que muito tempo que esta Casa de Leis tem feito inúmeras indicações à Secretaria de Saúde. Até o momento nada foi feito. Resta saber se o problema, para ser resolvido, tem que ter consequências maiores, como, por exemplo, levando uma vítima a óbito. Sala das sessões, 23 de abril de 2018, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Considero o mesmo aprovado. Consideremos neste momento a leitura do ofício número 127/18, que encaminha o projeto de lei número 15 de iniciativa do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para celebrar convênio com a Univesp. Flórida Paulista, 20 de abril de 2018, ofício número 127/18, encaminha o projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a Igreja da Câmara Municipal, incluso o projeto de lei número 15, de 20 de abril de 2018, que dispõe sobre autorização para celebrar convênio com a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e para tanto solicitamos a Vossa Excelência os dignos pares que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Fragil, prefeito municipal. Mensagem. Senhor presidente, para os efeitos legais, estamos submetendo a deliberação desta Câmara Municipal o projeto de lei número 15, de 20 de abril de 2018, que dispõe sobre autorização para celebrar convênio com a Univesp. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a autorização relativa para celebrar convênio com a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Isto posto, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a administração municipal elaborou o presente projeto de lei, que ora encaminhamos esta Casa de Leis para devida apreciação e aprovação em regime de urgência, dada a necessidade da administração Wilson Fragil, prefeito municipal. O projeto de lei número 15, de 20 de abril de 2018, dispõe sua autorização para celebrar
para autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar convênio com a Fundação Universidade Virtual de São Paulo, a Univesp, objetivando o desenvolvimento e expansão e a universalização do acesso ao ensino superior público do Estado de São Paulo, conforme especifica. Wilson Flávio Júnior, prefeito do município de Flávio Paulista, usando as atribuições atribuídas por lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Flávio Paulista autorizado a celebrar convênio aos seus respectivos aditamentos com a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo, tendo por objetivo o desenvolvimento, a expansão e a universalização do acesso ao ensino superior público do Estado de São Paulo por 5 anos, contar na assinatura do convênio, renováveis conforme a minuta que segue anexo. Parágrafo único. As minutas do convênio do plano de trabalho constam no anexo 1º e 2º desta lei. Artigo 2º. O processo de parceria para a prestação de serviços objeto de convênio do município assumirá fornecer e manter espaços físicos, recursos humanos, equipamentos de informática e infraestrutura de universidade de ensino da municipalidade para o funcionamento dos cursos oferecidos pela Univesp, visando a instalação dos polos de apoio presencial para a realização dos cursos de licenciatura em engenharia na modalidade à distância, conforme o plano de trabalho que será anexado ao convênio, onerando o seguinte elemento econômico: unidade orçamentária, ensino superior, funcional programática, categoria econômica, ficha 237 vencimentos. Ensino superior, estudantes de ensino superior, 238 encargos. Ensino superior, apoio aos estudantes de ensino superior, indenizações. Ensino superior, apoio aos estudantes de ensino superior, material de consumo. Ensino superior, apoio aos estudantes de ensino, outros serviços de terceiro, outros serviços de terceiros. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia 1º de janeiro de 2018. Artigo 4º. Revoga suas disposições em contrário, passa municipal retificado aos 23 dias do mês de abril do ano 2018. Eu sou Flávio Júnior, prefeito municipal. Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso da mesma. A palavra ao vereador Thiago Silva Rodrigues. Senhor presidente, mais vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela TV Folha Regional, boa noite. Eu queria aqui reforçar as indicações que o pessoal que está nos acompanhando aqui diariamente também, o pessoal da Web TV Folha Regional, é a respeito da fiscalização dos ambulantes. Isso é uma reclamação que a gente tem diariamente. Interfere 100% no comércio local. Igual discriminado no ofício mandado à Câmara, os ambulantes eles não recolhem nenhum tipo de imposto. Eles não empregam nenhum cidadão florinense. Eles só vendem no nosso município, levam o dinheiro e gastam no município deles. Então eu queria pedir ao senhor prefeito, mais uma vez, eu pedi, né? Já fiz essa indicação, Priscila, a dona Cícera fazendo agora, que o senhor prefeito olhe com os bons olhos essa indicação, porque é para o bem do comércio florinense. Isso aí é para motivar o nosso comerciante. Não adianta o cara comprar um produto, colocar na loja, sendo que 2, 3 dias vem um ambulante vender o mesmo produto com preço inferior na porta da sua loja, como vem sendo acontecendo aqui na nossa cidade. Então eu queria que o senhor prefeito olhasse com bons olhos essa indicação e tomasse uma providência o quanto antes. Outra indicação que eu queria ressaltar aqui, eu até fiz, o senhor presidente também fez um requerimento, é sobre o controle dos cachorros soltos em nosso município. No ano passado, se eu não me engano, foi a terceira ou a quarta indicação que eu fiz no meu mandato. Até eu tinha uma foto do canil local nosso, que está em estado feio, não tem condição de abrigar os animais. E eu pedi para o senhor prefeito tomar as medidas. Infelizmente, tivemos muitos acidentes no nosso município devido a esses cachorros soltos. O senhor Vandir está aqui presente na plateia e sabe que ele já sofreu um acidente devido a isso. Tivemos o Vinícius aqui do lanche que está acamado devido à ocorrência de um cachorro entrar na frente da moto enquanto ele estava trabalhando. Então eu queria pedir para o senhor prefeito analisasse essa indicação, respondesse esse requerimento do presidente
e que tomasse uma medida urgente. Na época que eu fiz essa indicação, a gente tinha até mobilizado uma ONG que era para custear o preço desses animais, o tratamento desses animais mensais. O pessoal que se dedicou em pagar a vacinação, a ração, só que a prefeitura tinha que destinar um local de abrigo. E eu não tenho condição de pôr 50, 40 cachorros dentro do quintal da minha casa. Então, fizemos a reunião com o prefeito, secretaria, e não tivemos um sucesso. Então, peço novamente, devido a essas ocasiões acontecendo aí, e para não aconteça algo mais forte em nosso município, que ele tome as medidas o quanto antes. Eu queria ressaltar também aqui o requerimento do senhor Sidney Gasola, que tomou a iniciativa em nome de todos os vereadores, que pediu ao prefeito municipal, secretaria, que nos informe o valor arrecadado da cobrança da taxa de iluminação pública no mês de março e abril. Como os senhores acompanharam, ela foi ter calculado as taxas e a gente tem informações de qual o valor arrecadado nesse período e, se possível, um projeto, nos informasse um projeto no qual será gasta essa arrecadação. Temos diversas indicações aqui de melhorias na parte de iluminação pública. Queria que o senhor prefeito municipal olhasse com bons olhos aqui a indicação dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Alguém mais desejando fazer uso da mesa? Ninguém se manifestando. Passamos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de lei número 14, iniciativa do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de inquérito adicional especial. Procederemos à leitura das certidões do espaço de parecer das comissões competentes. Processo número 20/18, projeto de lei número 14, 16 de março de 2018, de certidão. Certifico para os direitos fins desta data a fim de encaminhar o projeto de lei número 14, assessor jurídico para emissão de parecer, Secretaria 20 de março de 2018, do 0 do local de obras, diretor administrativo. Parecer de assessoria jurídica número 17/18, dispõe sobre autorização para abertura de inquérito adicional especial. O prefeito municipal, em data 19 de março de 2018, através do ofício número 88/18, apresentou para exame da Assembleia Legislativa Municipal o projeto de lei número 14, 16 de março de 2018. Dispõe sobre autorização para abertura de inquérito adicional especial, requerendo a apreciação de urgência no seu artigo 43 da Orgânica do município de Flórida Paulista, enviando mensagem com a respectiva justificativa para o pedido, em que pese o teor do projeto legislativo e análise, apresentado como supracitado pelo chefe do Poder Executivo local, que o fez nos usos dos poderes e atribuições legais que são previstas por lei. Este visa autorizar a abertura de inquérito adicional especial no importe de R$ 66.088,15, com vistas à finalização da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, financiado com recurso repassado à FUNASA. Destaque consta no artigo 2º da espécie legislativa e análise que o recurso para a cobertura de inquérito adicional especial constante no artigo 1º será usado decorrente de anulações e limitações orçamentárias, divisão de educação, cultura e esportes, desporto comunitário, obras e instalações, R$ 66.708,15. Por fim, projeto de lei 14/16 de março de 2018 acerca que a espécie legislativa entrará em vigor na data de sua publicação, ficando as posições contrárias revogadas. O referido projeto foi lido em plenário 19 de março de 2018, consoante norma legal do assessor jurídico para emissão de parecer. Do relatório, o vertente projeto de lei versa sobre a matéria urgente local, logo que a competência do município, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e no artigo 6º, inciso 1º, artigo 60, inciso 3º e artigo 134, todas as leis orgânicas do município, sendo de sua iniciativa exclusiva do chefe do Executivo Municipal. Ou, não obstante, o acima elencado especificamente sobre o tema dispõe a Carta Magna, em seu inciso 167, inciso 5º, que é vedada a abertura de inquérito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos. Portanto, havendo autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes à abertura de inquérito adicional especial,
não há o que se falar em quaisquer legalidades nesse sentido. Ademais, a abertura de crédito adicional especial é destinada para despesas que não contêm dotação orçamentária específica de acordo com os artigos 40, 41 e 42 da Lei número 4.320/64. Nesta senda, o projeto de lei análise de seus requisitos legais supracitado além do subjetivo, inciso terceiro do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Nesse diapação, uma vez que a espécie nativa encomenda prevê, seu artigo 2º, que o recurso para a abertura do crédito adicional especial, constante no artigo 1º, será usada ou decorrente de donação parcial ou dotação orçamentária baixa, bem como apresenta justificativa para tanta etapa final da elaboração do plano municipal de saneamento básico, financiado com recurso repassado pela FUNASA. Patente a legalidade sob o aspecto formal do projeto de lei assim descrito, confirmado nossa jurisprudência para tal entendimento, quanto à análise de ação que guarda similitude fática com o tema em textilha, se não vejamos. Verdadeiramente, no concernente ao aspecto financeiro, contábil, orçamentário e de lei, persistindo dúvidas, ou seja, carregando algum vereador ou omissão de esclarecimento nesse sentido, esta Procuradoria Jurídica recomenda aos vereadores, em especial aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que solicitem parecer a orientação técnica junto ao setor contábil desta Casa de Lei. Outro sim, não vislumbre o óbvio ao conhecimento do projeto de lei no 14 e 16 de março de 2018, uma vez que cumprir as exigências legais, especialmente aquela prevista no artigo 80 do regimento interno desta Casa, nada obstante seu conhecimento. Conclusão, diante do exposto, o serviço jurídico opina pelo conhecimento do projeto de lei número 14/16, de 18 de março, por não existir irregularidades quanto aos aspectos formais, devendo novos retiros apreciar seu mérito. Flávia Paulista, 21 de fevereiro de 2018. Maria Floranete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 20/18, projeto de lei 14/16 de março de 2018, autoriza a abertura de crédito adicional especial. Certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei número 14 esteve em pauta por 10 dias, Secretaria 31 de março de 2018, José Luiz Locadel, diretor administrativo. Processo número 20/18, projeto de lei número 14/16 de março de 2018, despacho inferior do parecer jurídico que, por não haver ofensa aos termos do artigo 80 do regimento interno, admite a proposição que autoriza a abertura de crédito adicional especial em cumprimento aos dispostos no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do regimento interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para nada de seu objeto de sua competência. De ciência, salva a presidência do Carlos Rodrigues de Feitos, 1º de abril de 2018, Sócio Alberto Costa, presidente. Processo número 20/18, autoriza a abertura de crédito adicional especial, Comissão